Pensa só, como é que alguém sai do zero, do mais absoluto nada e se torna uma das vozes mais influentes e, olha, mais temidas da sua época? Parece roteiro de filme, né? Mas é a história real de como um panfleto, uma sátira sobre um elefante morto, simplesmente catapultou um cerno desconhecido ao status de o flagelo de Deus. É inacreditável. Bom, para a gente entender essa história, a gente precisa voltar no tempo. Imagina só, Roma, ano de 1514, o auge da Renascença. A cidade é um verdadeiro caldeirão de poder, de arte e, claro, de muita intriga. E é bem aí, no meio disso tudo, que um jovem super ambicioso está prestes a virar o jogo. E a transformação dele é, uau, é impressionante. De um lado, um ajudante de cozinha, sabe? Um anônimo, sem perspectiva nenhuma. E do outro, uma figura tão, mas tão poderosa que reis, imperadores, papas, todos tinham medo do que ele podia escrever. A pergunta é, como isso aconteceu? Como essa virada foi possível? Ok, vamos mergulhar de cabeça nessa história. Então, para entender essa ascensão que foi, assim, meteórica, a gente precisa conhecer os três personagens principais dessa trama. E que trama? A gente tem um papa, um elefante e um Zé Ninguém cheio de ambição. Primeiro, vamos falar do nosso protagonista. Ou talvez anti-herói, né? Pietro Aretino. O cara não tinha nada, sem dinheiro, sem contatos, nada. O que ele tinha? Uma ambição que não cabia nele e uma mente afiadíssima. O sonho dele era grande, fazer o mundo inteiro conhecer seu nome. Mas vamos ser sinceros, como é que um ajudante de cozinha conseguiria uma coisa dessas? Aí entra em cena a segunda peça do nosso quebra-cabeça, o Papa Leão X. E ele ganha um presente, digamos, exótico, do rei de Portugal. Um elefante branco, imenso, chamado Rano. E olha, o Papa ficou completamente apaixonado pelo bicho. Rano virou, tipo, a celebridade de Roma. Só que, sabe como é? A alegria dura pouco. Apenas 2 anos depois, o coitado do Rano fica muito doente. E aí, numa tentativa desesperada, os médicos do Papa dão para ele uma dose assim bem generosa de purgante. O resultado? Não funcionou. O elefante morre e o Papa fica arrasado, de luto mesmo. E o luto do Papa era uma coisa séria, tão séria que ele simplesmente encomendou ao mestre Rafael, o pintor, uma pintura em tamanho real de Rano para colocar no túmulo dele. E é exatamente aí, no meio da tragédia de um elefante, que o nosso amigo Aretino enxerga sua grande chance, a oportunidade de ouro. Então, imagina a cena, Roma inteira está de luto pelo elefante do Papa e de repente começa a circular pela cidade um panfleto anônimo. E olha, ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que estava escrito ali. Era uma sátira, mas não uma sátira qualquer, era brilhante. A ideia era um falso testamento do elefante Rano. E nesse testamento, o elefante deixava partes do corpo dele de herança para os cardeais mais poderosos de Roma. E cada presente era uma piada, uma provocação direta às fraquezas mais conhecidas de cada um. Genial e perigosíssimo. O ataque era cirúrgico. Para um cardeal que era famoso pela sua falsa piedade, o elefante deixava os joelhos, para ele poder imitar as reverências do animal. A piada pegou em cheio, claro. O próximo da lista, um cardeal conhecido pela sua ganância por desviar dinheiro da igreja. Para ele, o heno deixava as mandíbulas para ele poder devorar mais rapidamente as receitas de Cristo. Aretino não perdoou. A imagem era forte e, ao mesmo tempo, hilária. E a zombaria não parava. Tinha herança também para o cardeal, que era o rei da fofoca, da espionagem. Para ele, o elefante deixou as orelhas. Faz todo sentido, né? Resumindo, ninguém que era alguém em Roma escapou. E o texto ia ficando cada vez mais ousado, mais atrevido. Para o cardeal Grassi, que era famoso, bem, pela sua luxúria, o elefante deixou uma parte, digamos, bem exagerada da sua própria anatomia. A piada foi tão chocante e ao mesmo tempo tão engraçada que virou o único assunto em Roma, das tavernas mais simples aos palácios. E aí vem o grande finale, o golpe de mestre. No final do panfleto, o autor, que até então era anônimo, se revela. E não só isso, ele assina a obra como uma ameaça, basicamente dizendo: esse sou eu, Pietro Aretino. É bom ser meu amigo porque eu sou um péssimo inimigo. Que Deus proteja todo mundo da minha língua. Uau!
Que audácia! Olha, essa ousadia toda podia ter custado a cabeça dele, literalmente. Mas, ao invés disso, transformou ele numa estrela. Vamos ver o resultado dessa aposta de altíssimo risco. O efeito foi instantâneo. Roma inteira só falava de uma coisa: quem é esse tal de Aretino? Quem é esse cara atrevido? E o mais maluco de tudo, até o Papa Leão X, que foi um dos alvos, achou graça. Ele ficou tão impressionado com a coragem do Aretino que, pasmem, deu um emprego para ele. E essa linha do tempo mostra bem a velocidade com que tudo aconteceu. No momento ele publica o panfleto e vira famoso da noite para o dia. Semanas depois ele está trabalhando para o Papa. E alguns anos mais tarde, ele já era temido por reis e imperadores, conhecido como o flagelo de Deus. Da cozinha para o topo do mundo. A história é fantástica, né? Mas o mais legal é o que a gente pode aprender com ela. Vamos dar uma olhada mais de perto? Vamos desconstruir a genialidade por trás da estratégia do Aretino. E aqui está o pulo do gato, a chamada estratégia Aretino. Ele sacou uma coisa fundamental. Quando se é pequeno, um ninguém, como Davi, é preciso achar um Golias para atacar. Quanto maior e mais poderoso o alvo, mais atenção se atrai. Ele não podia mirar baixo. Ao zoar o círculo íntimo do Papa, ele se jogou direto nos holofotes. E dá pra gente quebrar essa estratégia em alguns passos. Primeiro, ache um Golias. Mire no alvo mais importante que conseguir. Segundo, seja ousado. Um ataque corajoso, chocante, é o que faz alguém se destacar. Ninguém nota um ataque mediano. Terceiro, e isso é crucial, dê voz ao sentimento do público. Fale aquilo que todo mundo está pensando, mas ninguém tem coragem de dizer. E por fim, o quarto passo, tenha audácia de publicar. De assinar embaixo. Botar o seu nome na reta, sabe? Para levar toda a glória ou todo o risco. No fim das contas, a lição que fica do Aretino é uma que vale até hoje. As pessoas adoram o espetáculo. O mundo se sente atraído por quem desafia o poder, quem desafia o status quo com inteligência e, principalmente, com coragem. Uma jogada ousada, bem pensada, pode simplesmente virar o jogo e dar poder e glória para quem começa por baixo. Isso tudo leva a gente para uma pergunta final, né? Quem são os aretinos de hoje em dia? Pessoas que usam essa mesma audácia, essa mesma inteligência para desafiar os gigantes do nosso tempo? Se a gente olhar para as redes sociais, para a política, para a cultura pop, onde é que a gente vê gente que saiu do nada e ganhou relevância justamente por atacar um Golias? Pensar nisso pode revelar muita coisa sobre onde o poder está de verdade hoje.